Capítulo 7. Ajuntaram-se então em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E quando viram alguns dos discípulos dele comer a sua refeição com mãos aviltadas, isto é, não lavadas, pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos até os cotovelos, apegando-se à tradição dos homens dos tempos anteriores, e ao voltarem do mercado, não comem sem se purificarem por aspersão. E há muitas outras tradições que receberam para se apegarem a elas, batismo de copos, e de jarros, e de vasos de cobre. De modo que esses fariseus e escribas lhe perguntaram: por que é que teus discípulos não se comportam segundo a tradição dos homens dos tempos anteriores, mas tomam a sua refeição com mãos aviltadas? Ele lhes disse: Isaías profetizou aptamente a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, os seus corações, porém, estão longe de mim. É em vão que persistem em adorar-me, porque ensinam por doutrinas os mandados de homens. Deixando o mandamento de Deus, vós vos apegais à tradição de homens. Outro sim, ele lhes disse ainda: jeitosamente pondes de lado o mandamento de Deus, a fim de reterdes a vossa tradição. Por exemplo, Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe, acabe na morte. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, tudo o que eu tenho, que da minha parte te poderia ser de proveito, é corbã, isto é, uma dádiva dedicada a Deus. Não o deixais mais fazer nenhuma única coisa para seu pai ou para sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a esta. Assim, chamando a si a multidão, passou a dizer-lhes: escutai-me todos vós, e compreendei o significado. Não há nada de fora de um homem passando para dentro dele que possa aviltá-lo, mas as coisas que procedem do homem são as que aviltam o homem. Então, tendo entrado numa casa, afastado da multidão, seus discípulos começaram a interrogá-lo a respeito da ilustração. De modo que lhes disse: estáis vós também sem percepção, iguais a eles? Não percebeis que nada de fora que passe para dentro de um homem pode aviltá-lo, visto que passa não para dentro do seu coração, mas para os seus intestinos e sai para o esgoto? Assim declarou limpos todos os alimentos. Outro sim, ele disse: o que sai do homem é o que avilta o homem, pois de dentro, dos corações dos homens, saem raciocínios prejudiciais, fornicações, ladroagens, assassínios, adultérios, cobiças, atos de iniquidade, fraude, conduta desenfreada e um olho invejoso, blasfêmia, soberba, irracionalidade. Todas estas coisas iníquas saem de dentro e aviltam o homem. Ele se levantou e foi dali para as regiões de Tiro e Sidom. E entrou numa casa, e não quis que alguém soubesse disso. Contudo, não pôde passar despercebido. Mas uma mulher, cuja filhinha tinha um espírito impuro, ouviu logo a respeito dele e veio, e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de nacionalidade, e ela persistia em pedir-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas ele começou por dizer-lhe: deixa primeiro os filhos ficar satisfeitos, pois não é direito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em resposta, porém, ela lhe disse: sim, Senhor, e no entanto, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das criancinhas. A isto ele lhe disse: por dizeres isso, vai, o demônio saiu de tua filha. Ela foi assim para sua casa, e achou a criancinha deitada na cama, e o demônio já tinha saído. Voltando então das regiões de Tiro, passou por Sidom para o mar da Galileia, subindo através das regiões de Decápolis. Ali lhe trouxeram um surdo com um impedimento na fala, e suplicaram-lhe que pusesse a sua mão sobre ele. E ele o levou à parte, separado da multidão, e pôs os seus dedos nos ouvidos do homem, e depois de cuspir, tocou na língua dele. E com um olhar para o céu,
suspirou profundamente e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. Ora, sua faculdade de ouvir foi aberta e o impedimento de sua língua foi solto, e começou a falar normalmente. Com isso, os advertiu que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais os advertia, tanto mais o proclamavam. Deveras, estavam ficando assombrados de maneira mais extraordinária, dizendo: Todas as coisas ele tem feito bem. Faz até os surdos ouvir e os mudos falar.